vai compartilhar, ele se inclina assim para trás e eu me inclino da frente, né? Eu vou vindo daqui a pouco eu tô aqui, ó. Muito bom, muito bom. Estamos ainda em nossa série de ensinos a respeito da igreja. E se você perdeu alguma, quero te encorajar aí, tanto no grupo de comunicação da igreja, quanto no grupo, em quase todos os grupos. Se você está em algum grupo da igreja, é bem provável que na descrição desse grupo tenha lá o link para o Drive, tanto para a série de Hebreus, foi uma exposição verso a verso de Hebreus, foi nossa primeira série expositiva, quanto para essa série sobre a igreja. É muito importante que todos nós estejamos com o mesmo coração em relação à igreja de Jesus. Não é em relação ao que estamos fazendo aqui, mas em relação à igreja de Jesus e como nós temos tentado colaborar com o aperfeiçoamento da sua igreja. Muito importante mesmo. Então quero te encorajar, se você perdeu alguma das ministrações dessa série de ensinos, não deixe de ouvir. Está lá no Google Drive. Se tiver dificuldade em conseguir encontrar, fala comigo, fala com o Felipe, fala com alguém, a gente vai te ajudar. Amém? E hoje, continuando ainda o assunto, hoje o nosso desafio é falar um pouco sobre liderança bíblica, como é liderada uma igreja bíblica. E para que serve essa liderança? Então acabou que eu vou misturar um pouco aqui de liderança e missão da igreja. Porque a liderança da igreja serve à sua missão. Então quero convidar todos vocês a abrirmos em Efésios, capítulo 4. Como nós temos apelado para Efésios, né, nessa série. Daqui a pouco nós vamos expor Efésios inteiro. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Depois de passar por toda essa série, depois a gente de novo ler Efésios inteiro. Vai ser muito legal. Então eu quero apelar novamente para Efésios. Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 4. Vamos ler do 1 até o 16. Esse texto vai embasar o nosso compartilhamento aqui hoje. Amém? Todos encontraram? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Gente, antes de continuar, quero lembrá-los aqui, a vocação que fomos chamados aqui está se referindo à vocação da igreja como um todo, que é aquilo que nós temos falado já desde o começo, da igreja como nova humanidade, da igreja como família da fé, da igreja como corpo de Cristo, da igreja como a noiva do Cordeiro. Então, olha que maravilhosa é o chamamento. Vocação é a mesma palavra que chamamento. O chamado que recebemos de ser igreja. Vivamos, então, de uma maneira digna disso que fomos chamados para viver. Por isso, o suportar uns aos outros. Por isso, com humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então há uma só coisa que está acontecendo, o corpo de Cristo, que está sendo edificado. Cristo está sendo feito conhecido a partir do seu corpo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá a direção através da qual nós viveremos. E pedimos que ela, mais uma vez, nessa manhã, seja viva e eficaz em apontar para os nossos corações e nos colocar, Pai, nesse caminho que chegará até o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse texto, nós vamos fazer uma meditação a respeito da liderança na igreja e da missão da igreja a partir desse texto. E vamos fazer uma exposição um pouco fora de ordem aqui. Praticamente o texto todo vai ser exposto, mas eu vou meio que começar do fim. Que é Paulo dizendo aqui que o propósito, então, de tudo isso é que o corpo cresça e ele efetue o seu próprio conhecimento, o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, primeira reflexão do dia, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Afinal, falamos muito em missões, né? O cristianismo é uma religião missionária, mas qual é a missão da igreja? E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em afirmar uma frase só como resposta para isso. Porque, na verdade, a igreja, ela faz parte da missão de Deus. Deus está em missão. E a missão de Deus, ela é mostrada nas Escrituras em diferentes lugares, de diferentes formas. Na verdade, tudo se refere a uma única coisa. O eterno propósito de Deus, ele é um só. Mas quando a gente olha para ele, de ângulos diferentes, a gente enxerga coisas diferentes. Então aqui, gostamos muito de usar a expressão: o eterno propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo para a glória de Deus Pai. E isso é uma expressão para o louvor da sua glória. Nas confissões de fé reformadas é muito comum você ver o louvor da sua glória sendo até um resumo. Qual o sentido de tudo? O louvor da glória de Deus. Quando Cristo é perguntado qual que é a obra do Pai, ele fala, e a obra de Deus é essa: fazê-lo, perdi aqui o versículo, você lembra aí? Fazer seu filho conhecido? Não é isso? É isso aí. Deixa eu pegar o texto exato porque vale a pena. A obra de Deus é essa. Isso, João 6, 29. E a obra de Deus é essa: que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, fazer com que Cristo seja conhecido e crido. Então nós temos várias declarações das Escrituras a respeito da obra de Deus, a respeito da missão de Deus, e todas elas são complementares, de forma que Deus está formando para si um povo em Cristo. Por isso esse povo faz Cristo conhecido. Por isso esse povo satisfaz o propósito eterno de Deus. E isso acontece para o louvor da sua glória. Então todas essas coisas estão interligadas de uma forma que nós não conseguimos desconectá-las, nós não conseguimos separá-las. Obrigado. Mas, dentro do escopo desse texto, para que possamos trabalhar, Paulo está trazendo aqui uma missão específica da igreja, que também é uma boa forma de resumir qual é a missão da igreja. A igreja efetua o seu próprio crescimento. O corpo de Cristo está sendo edificado. Então, o Cristo cósmico, o Cristo, o totus Cristo, o Cristo que é composto por Jesus, o cabeça, e a sua igreja, está crescendo. E as coisas estão evoluindo até que elas cheguem. Até que todos cheguemos
Então, com vistas ao aperfeiçoamento, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aquele que enche tudo em todos, ele está enchendo o seu corpo da sua glória, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ao ponto que, ao final, Paulo vai falar: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero aqui trabalhar com esse aspecto da missão da igreja. A missão da igreja é a igreja. A missão da igreja é a edificação da igreja. A vocação central da igreja tem mais a ver, trouxemos essa frase aqui quando falamos de nova humanidade. A vocação central da igreja tem mais a ver com o que ela precisa se tornar do que com o que ela precisa fazer. Ah, mas a missão da igreja não é pregar o evangelho? Faz parte. Porque quando pregamos o evangelho, estamos trazendo novos, estamos fazendo Cristo conhecido e aumentando, trazendo novos membros para o corpo de Cristo. Então, isso não contradiz o aspecto evangelístico da missão. Quando eu entendo a missão como sendo o próprio crescimento do corpo, isso não contradiz o aspecto evangelístico. Antes, ele dá sentido a esse aspecto. Então, a vocação central da igreja tem mais a ver com o que ela precisa se tornar do que com o que ela precisa fazer. Por isso temos cantado tanto aquela canção Reverente Submissão, onde cantamos: não é mais sobre aquilo que estamos falando, mas sim sobre aquilo que estamos nos tornando. Porque a igreja está evoluindo, ela está crescendo a ponto de se tornar a perfeita imagem do Cristo na Terra. Isso é muito profundo. E essa é a missão da igreja. Então, a igreja, gente, ela ruma à perfeição. A igreja está rumando à perfeição. Voltando ao texto, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Então, olha que interessante, a igreja está rumando à perfeição. Amém? A igreja está arrumando a perfeição. Quem está fazendo o trabalho? Os santos. Voltamos ao texto aqui então. As pessoas que foram dadas como líderes na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual que é o serviço? De quem faz o serviço então? Os santos. E qual é o serviço que os santos fazem? A edificação do corpo de Cristo. Então, quem está trabalhando na missão da igreja? Todos os santos. Todos os santos estão trabalhando na missão da igreja de efetuar o seu próprio crescimento. Todos os santos. Até a perfeição. Gente, nós temos uma dificuldade com esse conceito de perfeição. Por quê? Porque popularizou-se, né, principalmente no meio evangélico, uma noção de legalismo, de que buscar a perfeição é, na verdade, buscar a aparência de perfeição. E aí, a gente não pode falar assim: não, eu não quero me envolver com pessoas perfeitas. Tem até uma plaquinha que está ganhando o seu espaço na porta de entrada de quase todas as igrejas que eu já fui recentemente. Lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Quem já viu essa plaquinha? Tá em muita porta de igreja aí. O lugar perfeito. Amém? Essa plaquinha, recuperando aqui. Muito bom, muito bom. Gente, tem algo errado com essa plaquinha? Não totalmente. De fato, a igreja,
é um lugar para pessoas imperfeitas, porque reconhecer que ainda somos imperfeitos é importante. Quem de fato está comprometido em rumar à perfeição, qual que é o primeiro passo de uma pessoa que está comprometida em rumar à perfeição? Admitir que é uma pessoa quebrada, que ainda é uma pessoa imperfeita. Por isso nós não devemos ter uma dificuldade com o conceito de que a igreja está arrumando à perfeição. Desde que entendamos que a perfeição não é externa, estética, aparente, que é o que machucou e feriu muitas pessoas. Estar em comunidades onde está sendo buscado uma aparência de perfeição, mas não a perfeição genuína, porque em qualquer comunidade, onde todos os seus membros, assim como Efésios 4 nos ensina, estejam buscando o aperfeiçoamento um dos outros, ou seja, a perfeição, então nós temos de fato pessoas imperfeitas. Mas eu tenho um problema com aquela plaquinha ainda, porque como ela não é toda a verdade, passa a impressão que a gente pode parar por aí. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, mas não para por aí. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas extremamente comprometidas com o seu aperfeiçoamento. Extremamente comprometidas em não ser mais imperfeitas, em estar cada vez mais melhorando até o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Qual esse do edificando a si mesmos? É o 16. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Só um minutinho. É preciso ter cuidado, porque o conceito ele está correto, mas a gente pode cair no legalismo de que nós somos suficientemente bons para edificar a si mesmo. Quando, na verdade, quem edifica o corpo do Senhor? O próprio Senhor, através de nós. Sim. Esse conceito foi muito claro naquele texto. Perfeito. É 127, acho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os edifícios. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Peraí, quem é que está guardando a cidade? O Senhor ou a sentinela? Os dois. Mas, essencialmente falando, o mais fundamental é o Senhor. Então, assim, por mais que o trabalho deles entre as se complementam, a essencialidade de tudo que se faz está em Deus. Ele que resguarda o nosso trabalho. Efésios 2:11, as boas obras das quais ele criou para que andássemos nela previamente. Né? Enfim, Agostinho chama isso de atividade passiva. Né? Quando você, ao tempo que você se repousa no Senhor, ele te empurra para trabalhar de alguma forma. Então, os santos edificam a si mesmos, sim, mas sempre repousado na obra do Senhor. Porque a gente pode cair no legalismo, tipo assim, pô, estamos aqui edificando a igreja, tipo Torre de Babel. Eu acho que por isso que é interessante esse versículo 8, porque ele fala, quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É que eu falei que eu ia fazer ao contrário, né? Então eu tô chegando de volta. Os irmãos não esperaram. Eu não falei que eu ia expor o contrário? Eu falei que eu ia expor o contrário. Mas de fato, né, existe uma linha aqui, né? Jesus, como o supremo cabeça da igreja, dá pessoas para o aperfeiçoamento dos santos que trabalham na edificação uns dos outros até que a igreja chegue na plenitude de quem Jesus é. Então há uma linha aqui bem formada aqui no texto. Obrigado aí pelo compartilhar dos irmãos. Felipe, vamos lá? Maravilha. Então, mas correto, é um bom parênteses. De fato, é Cristo quem está edificando a igreja a partir daqueles que estão em Cristo. Vamos voltar nisso um pouco mais para frente. Fique tranquilo. Então, existe uma tensão aqui na igreja, né, entre buscar a perfeição e reconhecer a imperfeição, como eu estava dizendo antes. Existe uma tensão, porque se não reconhecermos o nosso estado de imperfeição, que só vai ser resolvido nesse até, que está posicionado no futuro, bem provavelmente no dia de Cristo Jesus, se não reconhecermos isso, ao invés de termos uma comunidade que realmente está trabalhando no aperfeiçoamento dos santos, estaremos cada vez mais preocupados em aparentar estarmos perfeitos agora. Então nós não temos preocupação alguma com aparentar estar perfeitos agora, mas temos um compromisso completo em nos tornarmos cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus, que era perfeito, que é perfeito.
Amém? Então a igreja ela ruma à perfeição, né? Orientada pelo próprio Cristo, que está trabalhando ativamente na edificação do seu corpo. Por isso eu falei que eu iria falar primeiro da missão da igreja, agora a gente pudesse falar sobre a autoridade na igreja e sobre a liderança na igreja. Quem colabora, então, nesse processo? Quem colabora nesse processo? Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo, o Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, conforme falamos, primeiramente, Cristo está dando líderes à igreja para colaborar com os santos, para que os santos colaborem com o processo, para que os santos realizem o seu serviço de edificação do corpo de Cristo. Então, todos os santos são chamados a ter um comprometimento com o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo. Todo o corpo está comprometido com a sua própria edificação, do cabeça até cada um dos membros. Todo o corpo está comprometido com isso. Porém, o texto claramente nos fala de líderes. Eu poderia escolher, gente, N textos da palavra que fala sobre o fato da igreja ter líderes. Mas esse texto em específico nos fala não só de líderes, mas sobre qual é o propósito da liderança dentro do corpo de Cristo. Então Jesus dá à igreja pessoas especialmente comprometidas com o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho da edificação do corpo. Então é ele mesmo, aquele que subiu às alturas, e não existe aqui uma tensão, porque de alguma forma ele não está presente. Ele subiu às alturas, mas de alguma forma ele está presente, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas existe aqui uma tensão, porque de alguma forma o Cristo, que é o Senhor de todo o universo, que é o Senhor da sua igreja e do seu corpo, ele subiu às alturas e agora ele deu dons aos homens e ele mesmo, de acordo com o texto, concede à igreja homens como dons, pessoas. Ele concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o próprio Cristo concede líderes, porque, na verdade, quem é que de fato é perfeito e poderia agir no nosso meio como apóstolo, profeta, mestre, doutor, pastor, enfim, Cristo. Ele é que concentra todas essas capacidades nele, mas ele então concede a partir de pessoas à igreja, pessoas comprometidas com o aperfeiçoamento dos santos e que se movem e que abençoam o corpo de Cristo com dons que são de Cristo. Alguns teólogos chamam essa seção da Escritura de os dons de Cristo. Há um costume de chamarmos isso aqui de os 5 ministérios. Eu particularmente gosto mais da nomenclatura os dons de Cristo. Embora não tenha nada de errado com a nomenclatura os 5 ministérios também. Então são dons de Cristo da igreja, concedidos para o aperfeiçoamento. Então os líderes, eles são dados não com o propósito de realizar o trabalho. Isso aqui é que é muito importante. Os líderes da igreja, nós estamos falando hoje sobre liderança bíblica, os líderes são dados por Cristo não com o propósito de realizar o trabalho, mas com o propósito de aperfeiçoar aqueles que estão realizando o trabalho. Por que isso é muito importante? Porque ao longo dos anos, na medida que doutrinas importantes e caras para a fé cristã, como por exemplo o sacerdócio de todos os santos foi sendo perdido, nós começamos a desenvolver, a igreja histórica, ok? Um modelo de igreja, onde o trabalho dos santos é trazer as pessoas para os cultos, para que aqui os líderes possam atuar pregando o evangelho, discipulando. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que nós somos, na verdade, uma comunidade de discipuladores, uma comunidade de pessoas que vai pregar o evangelho e fazer discípulos e vai contribuir com o aperfeiçoamento um dos outros, levando o corpo ao seu estado de perfeição.
É isso que a palavra ensina. E os líderes, eles não servem então para fazer todo o trabalho. Pelo contrário, eles servem justamente como treinadores, digamos assim, para colaborar para que os santos façam o seu trabalho. Amém? Essas pessoas, elas estão entre os irmãos e elas servem como modelos e guias. Então, aqui nós temos um ponto também com o qual nós temos dificuldade. Eu quis começar por aqui, porque nós temos uma dificuldade, nós do século XXI temos uma dificuldade muito grande com dois conceitos. O primeiro eu já apresentei, que é o conceito de que estamos buscando perfeição. Temos uma dificuldade imensa com isso. Falar isso já soa arrogante, soa prepotente, e parece que a gente não devia falar isso. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Tem um segundo conselho, que no século XXI também um segundo conceito, que no século XXI nós também temos uma dificuldade imensa. O conceito de que existem pessoas à frente de nós no caminho. De que existem pessoas que são, sim, melhores do que nós, que são, sim, estão passos à frente nesse processo de aperfeiçoamento dos santos. Graças a Deus por isso. Mas isso é um ponto ofensivo, porque a gente quer dizer o quê? Somos todos iguais, somos todos quebrados, somos todos pecadores iguais. Mas se aceitássemos essa cosmovisão, a gente se privaria de aprender com irmãos mais maduros. A gente se privaria de reconhecer no meio de nós, e talvez até de forma especial, na história da igreja, pessoas que chegaram mais próximas do que nós estamos hoje, de relembrar Jesus. Pessoas em quem nós podemos olhar para a vida e falar assim, cara, eu vejo Jesus naquela pessoa. Que maravilha por isso. Historicamente, a igreja começou a celebrar a vida dos mártires. Isso mais tarde passou a se chamar de santos e por aí vai. Então não quero aqui entrar em todas as polêmicas em relação à celebração da vida dos santos, mas o fato é que a igreja historicamente, ela tem sim usado com bom proveito a vida de pessoas como exemplo. Isso acontece tanto com pessoas vivas quanto com pessoas mortas, e isso é uma bênção para o corpo de Cristo. É uma bênção que possamos ter pessoas que sejam modelos e guias para nós. É uma bênção que possamos reconhecer no nosso meio pessoas que estão à frente de nós no processo de santificação cristã. Isso é uma bênção. E nós temos uma dificuldade com isso por vários motivos. Pode ser por causa do nosso protestantismo. Querendo ou não, nós, como igreja, como manifestação histórica da igreja, somos protestantes e a nossa história começou protestando uma autoridade que estava de fato usurpando uma autoridade que não devia. Mas que ainda não, isso faz parte da nossa herança histórica e até hoje, como consequência, nós temos uma suspeição muito forte em relação à autoridade. Isso pode ser também por causa do nosso pós-modernismo. Faz parte da filosofia da nossa geração não aceitar nenhuma verdade como absoluta e não aceitar nenhum tipo de coisa que limite o indivíduo. E reconhecer que existem pessoas no nosso meio que estão mais próximas da perfeição cristã do que nós, embora também não tenham ainda encontrado, porque isso só acontecerá no dia de Cristo Jesus, nos faz ter que nos submeter mais do que nós gostaríamos. Pode ser também um pouco, e isso aqui é muito grave, por causa do nosso ceticismo quanto ao Espírito Santo. Porque é muito fácil acreditarmos em curas, libertações, acreditarmos que coxos podem andar, que cegos podem ver. Mas existe um ceticismo muito grande dentro da igreja evangélica sobre a possibilidade do Espírito fazer pessoas terem o caráter de Cristo. Eu tenho conversado ao longo dos últimos meses com várias pessoas que são totalmente céticas quanto à possibilidade do Espírito de fato transformar o caráter de alguém. Só que, gente, Paulo ensina que essa é a principal razão do Espírito estar no nosso meio. Trabalhar em nós o caráter de Cristo. Então, se suspeitamos, se não acreditamos no fato de que existem sim pessoas que estão à frente de nós na jornada da perfeição cristã, nós estamos sendo céticos quanto à obra do Espírito. E isso é muito grave. Porque é justamente o Espírito que é encarregado por garantir
o nosso aperfeiçoamento. Em última instância, por causa do nosso egoísmo. Nós não queremos ter que admitir que estamos errados em uma série de coisas. Nós queremos viver só para nós mesmos. Então nós temos muita dificuldade com o conceito de que a igreja está arrumando a perfeição e com o conceito de que Deus estabeleceu dentro da igreja o fato de que devemos ter líderes, pessoas mais maduras na fé, que possam atuar como modelos para serem imitados, porque sim, em vários momentos das Escrituras, os apóstolos se colocam como possibilidade de modelos para serem imitados. E recomendam aos presbíteros que eles plantam naquelas igrejas que eles possam agir como modelos que possam ser imitados. Nós temos uma dificuldade em aceitar isso, mas as Escrituras ensinam isso. E guias aos quais, como a carta aos Hebreus fala, nós devemos obedecer e nos submeter. Então, aqui o Felipe sempre tem uma preocupação, né? A gente conversa entre nós, uma preocupação muito grande, porque ele é de uma geração onde o abuso de autoridade foi muito forte. Então, a gente traz uma carga muito grande aqui de dizer que não existem líderes no povo de Deus que podem usurpar a autoridade do Cristo, que podem ir além das Escrituras. A gente traz essa carga. Mas eu também sou de uma geração onde fomos ensinados a não respeitar nenhum tipo de autoridade. E quero também trazer aqui uma carga de que o corpo de Cristo, ele existem autoridades estabelecidas dentro do corpo de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. E é importante reconhecermos isso. Que as Escrituras claramente nos dizem, quem quiser abrir em Hebreus 13:17, vai claramente dizer: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Gente, que maravilha sabermos que Deus colocou no meio da igreja pessoas que vão prestar conta a Ele das nossas vidas. Isso é uma bênção, isso não é uma maldição. Só que se olharmos do ponto de vista pós-moderno egoísta, vai ser uma maldição, porque isso vai limitar o nosso eu. Isso vai dizer que algumas vezes nós vamos ter que parar e pensar se não estamos agindo de forma contrária às Escrituras. Mas isso é uma bênção. Que bênção! Temos pessoas que velam por nossa alma como pessoas que devem prestar contas a Deus por ela, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, cabe a nós também, que somos liderados, garantir que essas pessoas, ajudar essas pessoas que Deus colocou no nosso meio como modelos e guias, façam isso com alegria. Não nos tornar para essas pessoas um peso. Fiquem tranquilos, daqui a pouco vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, a qual os líderes estão submissos, amém? Mas agora cabe a nós falar que existe sim autoridade no meio do povo de Deus. Então, graças a Deus, existem pessoas à frente de nós no caminho. Agora, quem são essas pessoas? Quem são esses líderes dentro da igreja? Seriam as 5 categorias que a gente listou agora há pouco, né? A pessoa começa como mestre, depois vira pastor, depois vira apóstolo. Seria isso? Não, não seria isso. Aqueles lá são os dons de Cristo. Aqueles lá são as formas com quais essas pessoas têm trabalhado no nosso meio. Mas a Bíblia, na verdade, reconhece apenas 2. Há uma discussão aí se 3, mas nossa interpretação é que apenas 2 cargos, 2 ofícios dentro do corpo de Cristo. O ofício de presbítero e o ofício de diácono. Esses 2 ofícios de pessoas que são reconhecidas oficialmente pela igreja como tendo a legitimidade para guiar e se responsabilizar pelo ensino, pela doutrina, pelo cuidado com os irmãos. Então nós temos essas 2 figuras, primeiramente os presbíteros. E quem são os presbíteros? É até interessante a gente olhar isso aqui. A palavra presbítero, ela quer dizer ancião. E em determinados momentos, nós vemos a palavra bispo sendo usada também como sinônimo para presbítero, que quer dizer supervisor. Então, na palavra, a gente já tem aqui uma forte
uma forte dica de que não devemos voltar para os rudimentos da antiga aliança. Por quê? Porque na antiga aliança, o que nós tínhamos como liderança? Sacerdotes. Na antiga aliança, nós tínhamos como liderança sacerdotes. E os sacerdotes, de fato, tinham uma posição especial, porque eles faziam uma intermediação entre Deus e os homens. E um erro da igreja nos primeiros séculos da sua história foi passar a substituir essa linguagem de supervisor e ancião por uma linguagem de sacerdotes, ao ponto de que já no quarto, quinto século era muito comum chamar essas pessoas não mais de presbítero e ancião, mas sim de sacerdote. E isso, a gente, apesar de vir da igreja católica que fazia isso, com 500 anos de história já nossa, nós temos um pouco também, dentro do nosso coração, essa ideia de olhar para esses líderes como sacerdotes. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que eles são presbíteros ou bispos, que fala, o próprio nome já fala. Como todos os santos são sacerdotes, como é uma doutrina essencial da igreja, o sacerdócio de todos os santos, que esses irmãos trabalham supervisionando. Ou, como o próprio apóstolo Paulo coloca ali em cima, para o aperfeiçoamento dos santos. E todos os santos servem. Então, aquele serviço que antes estava limitado aos sacerdotes, ele é para todos os santos. Mas os presbíteros e bispos, eles atuam de forma a supervisionar e colaborar com o governo de Cristo sobre a vida dos santos. Então, a igreja, ela é governada por presbíteros e servida por diáconos e diaconisas. Vamos entrar nisso. A igreja é governada por presbíteros. Quem são os presbíteros? Os presbíteros, eles servem a igreja, especialmente através da oração e do ministério da palavra. Eles estão entre o rebanho e a favor do rebanho, que é de Cristo, e não sobre o rebanho. É muito interessante perceber que os próprios apóstolos referiam-se a si mesmos, em alguns momentos, como presbíteros. Tanto o apóstolo Pedro, num texto que vamos ler daqui a pouquinho, quanto o apóstolo João, na sua apresentação em uma de suas cartas, referem-se a si mesmos como presbíteros. Então, eles não, apesar de terem convivido com o Cordeiro e poderem ortogar para si uma autoridade apostólica, porque as cartas deles se tornaram escritura, eles, ao falar com as igrejas, se apresentam como presbíteros, não querendo usurpar a autoridade que é do Cristo. E os apóstolos, o que nós vemos na palavra? Os apóstolos plantando igrejas e ordenando as pessoas que eles enviam para plantar essas igrejas, que definam em cada congregação presbíteros. Tito 1,5, Paulo falando a Tito: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então é isso que nós vemos na igreja apostólica. Presbíteros, no plural, sendo constituídos em cada congregação local para a supervisão e liderança da igreja para aperfeiçoamento dos santos. E é muito interessante também aqui, ao falar sobre os presbíteros, que são de fato escolhidos com o propósito de ensinar e de definir a doutrina da igreja, de garantir, lá em Timóteo, Paulo vai falar sobre o uso dos presbíteros para garantir que falsas doutrinas não entrem na igreja. Então, os presbíteros têm esse chamado para garantir que a doutrina da igreja ela está sendo de acordo com as Escrituras. É importante lermos também 1 Pedro 5, 1 a 2, e aí eu vou querer que todos abram, 1 Pedro 5, 1 a 2, para estabelecermos aqui que tipo de autoridade esses presbíteros têm. Para que mais uma vez a gente possa diferenciar, porque nunca é pouco repetir, a diferença entre um presbítero e um sacerdote. Aos presbíteros, Pedro falando à igreja. Então, em toda a carta, Pedro falou à igreja toda. E agora Pedro vai falar especificamente aos presbíteros. Aos presbíteros que há entre vocês. Eu, presbítero, como eles. Testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Gente, olha o esforço que Pedro faz aqui, para não ser entendido como alguém que está sobre os irmãos, que está num cargo sobre os irmãos. Ele claramente fala, e ele que era apóstolo, claramente fala, eu, presbítero, entre vocês. O que eu sou? Eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda coparticipante da glória que há de ser. Então eu não sou, Pedro falando, eu não sou perfeito ainda. Eu ainda sou apenas um coparticipante da glória que há de ser revelada. E eu peço que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Não o rebanho de vocês. O rebanho de Deus. Que há entre vocês. Então, novamente, o rebanho é colocado não abaixo do presbítero, mas sim entre os presbíteros. Não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então o trabalho dos presbíteros não é o trabalho de dominar sobre o rebanho. É o trabalho de, estando entre o rebanho, que é de Jesus e não deles, colaborar para o pastoreio do Cristo. Amém? Agora, esse trabalho, ele traz ao presbítero certa autoridade? Sim, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos submeter aos nossos guias. Eu não posso deixar de falar isso. Daqui a pouco vamos falar sobre essa contramedida da autoridade do presbítero. Mas não é uma autoridade que é, na verdade, dele. É uma autoridade que é de Cristo e que ele é chamado a executar com todo temor e não falar nada que Cristo não diria. Amém? E a igreja é servida por diáconos e diaconisas, que servem a igreja apacentando as necessidades da comunidade. Então a palavra diácono, assim como paramos um pouco para olhar para a palavra presbítero, que tem a ver com ancião, e bispo, que tem a ver com supervisor, a palavra diácono quer dizer literalmente servo. E em certa medida, como diz o Dever no livro dele, todos diaconam. Em certa medida, todos servem. Porque já falamos aqui que todos são chamados ao serviço dos santos. Mas os diáconos e diaconisas são pessoas reconhecidas oficialmente perante a igreja, para que a igreja tenha uma referência de quem pode o servir. Amém? Então todos são chamados ao serviço. E temos os presbíteros chamados a zelar pela oração e pela doutrina, e os diáconos e diaconisas chamados a servirem a igreja, apacentando as suas necessidades. E muitas vezes a diferença não vai ser tão clara assim. Muitas vezes eles vão trabalhar também com o ensino, muitas vezes vão trabalhar também com o aconselhamento. Muitas vezes a diferença não vai ser tão clara assim. Por quê? Porque todos são chamados ao serviço. Amém? Agora olha que interessante. Sempre no plural. Mesmo num contexto de plantação de igreja, ali, quando Paulo deixa apenas Tito, ele pede que Tito prepare naquela congregação presbíteros. Por que sempre no plural? Porque uma pessoa só jamais vai conseguir representar Cristo de uma forma razoável para uma comunidade. É muito importante, e até um ponto de baliza para essa autoridade, que hajam presbíteros no plural e que eles possam ali fazer um trabalho de fiscalização uns dos outros, para que seja de fato a palavra de Cristo pregada e ninguém perca a cabeça e não possa ser derrubado. Então a pluralidade dos presbíteros é uma proteção para eles mesmos e é uma proteção para a igreja. E não vemos no Novo Testamento nenhum exemplo de um interesse em um governo singular sobre a igreja. Precisamos admitir que isso aconteceu muito cedo na história da igreja. Por volta do 2º, 3º século, já haviam irmãos singularmente tomando um lugar que não era deles, como os bispos primazes daquelas congregações. Mas no Novo Testamento nós não vemos isso.
Por isso acreditamos que a Bíblia ensina que o governo da igreja deve sempre ser plural e executado por presbíteros. Então alguém pode estar se perguntando, Rafael, mas e o ofício dos pastores? Alguém pode estar se perguntando isso. E aí a gente vai ter que ser um pouco aberto em relação a essa resposta, porque é uma palavra pela qual, pastor, é uma palavra pela qual temos muito carinho, mas diferentes comunidades tratam de diferentes formas. Inclusive, a palavra presbítero passou a ser usada de diferentes formas em diferentes comunidades. Vale mencionar que se você veio de um contexto diferente, você pode ter vindo de um contexto onde presbíteros eram tipo um passo maior que diáconos e um passo menor que pastores. Pode ser que você veio de um contexto desse. Pode ser que você veio de um contexto onde presbítero e pastor era a mesma coisa. Pode ser que você veio de um contexto onde bispo está acima de presbítero. Mas nós acreditamos que as Escrituras ensinam claramente que o governo da igreja é exercido por presbíteros e bispos no plural e que não há diferenciação entre esses dois cargos. Quanto ao nome pastor, é um nome pelo qual temos carinho, porque os presbíteros, como lemos aqui, em 1 Pedro, são chamados a pastorear o rebanho de Deus, e a igreja começou, assim como dentro da igreja católica, os sacerdotes começaram a ser chamados de padres, que é um nome carinhoso para pai, a igreja começou a chamar também de pastores os seus líderes. Então há essa expressão, nós não temos nada contra essa expressão, até usamos ela com certa frequência, mas precisamos dizer aqui que ela não traz clareza em relação ao que significa. Então, se você ouvir falar que uma pessoa é pastor, você não sabe exatamente o que aquilo significa, porque em diferentes contextos isso tem diferentes significados. Por isso, para ter maior clareza do que as Escrituras ensinam, preferimos os termos presbíteros e diáconos, sem rejeitar o termo pastor, que é um termo carinhoso e um termo que também fala uma verdade a respeito daqueles que nos pastoreiam no Senhor. Amém? Então, como surgem presbíteros e diáconos? Eles são qualificados segundo critérios bíblicos. Como falamos, existe aqui falamos que os líderes no meio do povo, eles atuam também como modelos para a comunidade. Então, se fôssemos ler aqui 1 Timóteo 3, se fôssemos ler Tito, iríamos ver uma série de requisitos bíblicos, que inclusive temos trabalhado nos encontros de homens. Quem quiser saber mais sobre isso, frequente os encontros de homens. Uma série de requisitos bíblicos para que alguém possa ser apontado ao presbitério e ao diaconato. Porque é importante que essas pessoas que se dispõem a isso não sejam neófitos, tenham bom conhecimento da palavra. Então aqui não vamos entrar ponto a ponto, mas queremos dizer aqui que existem qualificações e critérios bíblicos para isso. E é também importante que essas pessoas tenham seus dons reconhecidos pela igreja. Então, por isso, o que nós vemos no Novo Testamento em relação ao apontamento e à ordenação de presbíteros e diáconos? É que eles devem ser pessoas que têm as qualificações listadas pelas Escrituras, devem ser pessoas que a igreja reconhece que são empoderados pelos dons espirituais, e aqui eu não estou falando sobre os dons sobrenaturais, mas também os dons naturais que o Espírito nos concede. Então são pessoas que recebem de Deus e que têm os seus dons para isso, reconhecidos pela igreja, e que são apontadas e ordenadas pelo presbitério. Então nós vemos o presbitério orando para a ordenação de novos presbíteros. Quando Paulo fala ali para que Timóteo não rejeite o dom que há nele, que foi confirmado por oração de imposição de mãos pelo presbitério. Nós vemos então no relato da Escritura o presbitério apontando e ordenando os próximos presbíteros, e assim a igreja vai sucedendo e vai continuando. Amém?
Está aqui. Da mesma forma, vocês que são jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Então, quando você impõe mãos precipitadamente, dá um certo conflito a esse texto aqui. Aí você fala aqui, e todos vocês vistam-se da humildade no relacionamento uns com os outros. E é interessante como ele liga e fala assim logo depois, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, está correlacionado assim a gente, como é que eu posso falar? A gente confrontar a gente mesmo quando você tem que se submeter a uma autoridade. E aí depois ele fala mais, ele fala assim, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vós. E aí olha o que é interessante, estejam atentos, tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. É como se o diabo estivesse usando o orgulho de alguém nesse ponto de não conseguir se submeter. Ele está ligando aqui. Sim. Ele está falando, tome cuidado, porque o diabo, seu grande inimigo, está ao derredor observando aquele que não consegue se entregar e dizer eu sou orgulhoso demais para não me submeter. Ele está dizendo, Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Sim. Então, quando a gente não consegue se submeter, a gente está dando essa porta aberta para o diabo fazer o que ele quer fazer. Sim. Muito legal. E o aperfeiçoamento dos santos, eu também ligo ao que Cristo orou lá em João 17, que ele fala assim, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Então, existe um propósito em toda a igreja desse trabalho de unidade. Eu não sei se vocês estão entendendo como isso tudo está ligado. Está tudo ligado. Nosso aperfeiçoamento dos santos está ligado em nós sermos um entre nós, para que sejamos um com o Pai, e somente assim o mundo reconhecerá que Cristo foi o enviado. Então, se eu chego aqui e digo para você, você me repreende e diz que eu estou fazendo algo que está fora da palavra, eu digo assim, Deus me falou, eu estou tomando para mim a autoridade total de dizer assim, você não fala na minha vida, eu falo por mim mesmo. Sim. E aí você está se desligando da oração de Jesus, que eles sejam um, como eu sou contigo, para que o mundo reconheça que eu os enviei, que eu vim. Enfim, a oração de João 17. Sim, eu acho que vale até mencionar, né, que Cristo e a igreja são um. Cristo e a igreja são uma só pessoa. Mas quando a gente está falando sobre a edificação da igreja, é a edificação de uma pessoa, por isso unidade. Por isso esse viver um, por isso quando contamos aqui, né, de vez em quando, para que todos sejam um, é porque levamos a sério, né, essa oração de Cristo. De que ao fim, esse estado de aperfeiçoamento não é um estado de aperfeiçoamento onde tem várias pessoas perfeitas, mas onde uma só pessoa, o Cristo, é visto em todos. E Ele enche tudo em todos. Como uma estratégia para aperfeiçoar. Os líderes são uma estratégia para esse aperfeiçoamento do santo. Sim. E é até interessante, né, que o líder também, né, o presbítero também deve ser um modelo de humildade. E aí quando você falou assim... E não um modelo de... né, que vocês têm dever e tal, mas aos líderes serão cobrados muito mais. Sim. Aí eu ri aqui com o Felipe, assim, é bom para vocês, para a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente não chamou atenção, né?
Sim. Se eu vejo algo Sim. e não chama atenção, vai lá, Sim. na frente do Senhor. Sim. Aquele dia era para você ter feito isso. Sim. Estava sobre as suas mãos. Então, quando eu repreendo alguém, que eu estou debaixo da submissão de Cristo, Sim. eu estou sendo protegida por Ele. Sim. Agora, quando eu deixo de chamar a atenção de alguém Sim. e não faço, eu estou saindo debaixo da proteção de Cristo. Sim. Muito bom. Tudo se interliga, né? Muito bom isso. Muito bom. Obrigado pelo compartilhar. Seria legal, se tivéssemos tempo, entrar aqui em 1 Timóteo e falar de todos os pontos, né? Paulo vai falar, né, sobre não fazer isso com neófitos, né? Paulo vai falar sobre ter um tempo também de prova para o presbítero antes dele de fato ser ordenado. Então há várias preocupações aqui que poderíamos entrar mais a fundo, mas muito bom o seu comentário. Amém? Então falamos sobre presbíteros, falamos sobre os diáconos, falamos sobre líderes que Deus coloca, que Jesus dá de presente ao seu povo para colaborar com o aperfeiçoamento do seu corpo. Agora, de quem é a autoridade máxima, então? Isso aqui foi tudo para falar que a autoridade máxima é dos presbíteros? De quem é a autoridade máxima na igreja? A autoridade máxima da igreja é das Escrituras. Então, nenhum líder tem direito de ir além delas. Então, quando a gente fala aqui que os presbíteros, eles estão pastoreando um rebanho que não é deles, e eles estão pastoreando o rebanho de Deus, isso coloca sobre eles um peso de não dar... O que seria esse não dominar? Ele não tem direito de dar nenhuma orientação que não seja totalmente baseada nas Escrituras. Porque a autoridade que um presbítero exerce sobre o povo não é dele mesmo. Ela é de Cristo. E nós só conhecemos Cristo a partir daquilo que é revelado na sua palavra. Então a autoridade do presbítero é qual? É a autoridade de implorar aos irmãos que vivam de acordo com a palavra. Essa é a autoridade de um presbítero. Essa é a autoridade de um irmão que Deus deu à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. É relembrar os irmãos constantemente. Vivam de acordo com a palavra. A autoridade máxima na igreja, ela pertence às Escrituras. Mas isso nos leva a um balanço muito sutil. E a gente precisa reconhecer isso aqui. Que é que as Escrituras estão sujeitas a interpretações. E, historicamente, a gente tem aí, às vezes, para alguns trechos, várias interpretações. Então, existe um balanço sutil aqui na autoridade da igreja. Entre Escrituras, presbíteros, que são justamente aqueles que foram dados ao povo para ajudar com a interpretação das Escrituras, e o povo que, se perceber que, na verdade, os seus presbíteros saíram completamente das Escrituras, tem uma responsabilidade para com Deus de não submeter aquilo. Então, a autoridade é das Escrituras, exercida por presbíteros que estão debaixo das Escrituras. E é a essa autoridade das Escrituras que nós somos chamados, então, a nos submeter. E somos chamados também por Paulo, em vários momentos, a não nos submeter, se for pregado outro evangelho, diferente daquele que as Escrituras pregam. Mas é um balanço sutil, porque Deus deu a nós líderes para nos ajudar a interpretar as Escrituras. Então aqui exige muita atenção. Não use isso para quando corrigido, para quando contrariado em relação a algo dentro do corpo de Cristo, dizer assim: o meu líder está contrário às Escrituras. Sendo você agora a lente interpretativa perfeita, porque você também não é. Então existe um balanço muito sutil entre as Escrituras, os presbíteros, toda a igreja, a tradição cristã, porque nenhum presbitério tem direito de vir aqui e propor uma doutrina que nunca foi proposta em 2000 anos de história da igreja. Então a autoridade na igreja é exercida pelos presbíteros debaixo da Escritura e dentro desse balanço sutil de Escrituras, líderes, irmãos, tradição, que tudo deve ser considerado para que os interesses de Cristo possam ser realizados dentro do corpo. Essa é a autoridade máxima. Porque no fim, como fomos relembrados aqui, é Cristo que é o Supremo Pastor. E é Cristo que está edificando a sua igreja. E a liderança dentro da igreja serve para isso. Para aperfeiçoar os santos, para que os santos possam trabalhar para Cristo nesse trabalho de aperfeiçoamento do corpo. Agora, qual que é a boa notícia? Caramba, que balanço sutil. Cara, que balanço complexo. Será que vai dar certo?
A boa notícia é que está garantido. Cristo é que prometeu. Eu edificarei a minha igreja. A boa notícia é que a igreja será perfeita. A igreja será triunfante. Nós não cedemos a um fatalismo de dizer que a igreja vai ser totalmente condenável, aí vem um arrebatamento e a igreja vai ser magicamente transformada em perfeita. Também não cedemos a um triunfalismo de dizer que vamos alcançar a perfeição cristã. E aí sim, Cristo se manifesta. Mas se eu puder propor um gráfico, por que não um gráfico linear, né? Então a igreja vai crescer. A igreja vai crescer em perfeição. E isso vai ser completo. É como se, embora só vai ser perfeito no dia que ele se manifestar, porque o apóstolo João vai falar, sabemos que quando ele se manifestar, aí sim, seremos semelhantes a ele. Porque o veremos como ele é. Nós estamos uns nos outros, conhecendo e vendo cada vez mais como ele é, e estamos nos aperfeiçoando até aquele grande dia, quando ele irá se manifestar, e nós vamos olhar uns para os outros e vamos ser todos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E isso vai ser maravilhoso, isso já está garantido. Está garantido, isso vai acontecer, a igreja será perfeita. Mas e hoje? Hoje nós somos conclamados pelo apóstolo Paulo, mais uma vez, Perdi o versículo aqui, gente. Que absurdo. Nós somos conclamados pelo apóstolo Paulo, mais uma vez, a agir segundo a justa cooperação de cada parte. Então, lendo de novo a parte final. Hoje o que fazemos? Seguindo a verdade em amor, somos chamados a crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que maravilha! Cristo não precisa de você para edificar a sua igreja, mas se você se dispor, Ele vai fazer através de você. Cristo não precisa de nós aqui como indivíduos, mas é garantido, haverão indivíduos que se disporão a isso e através desses indivíduos a obra será feita. Então nós estamos sendo todos convidados a ser esses a quem Cristo usa, segundo a justa cooperação de cada parte. Há dois convites finais aqui nessa exposição. O primeiro é que nós somos responsáveis pelo nosso próprio aperfeiçoamento. E Deus nos dá líderes para nos ajudar com isso. E somos chamados, então, a viver todos os processos. Falamos sobre disciplina eclesiástica aqui recentemente. Somos chamados a viver todos esses processos maravilhosos que Deus nos deu para colaborar com o nosso aperfeiçoamento. E a viver isso com humildade, com mansidão. E sermos para aqueles que Deus nos colocou como guias uma bênção, para que eles possam fazer isso alegres e não gemendo. E um segundo chamado, nós somos todos chamados a não negar a cooperação para com isso. A justa cooperação fala que há uma cooperação que é injusta. Se você faz parte do corpo de Cristo e não está cooperando com o aperfeiçoamento dos santos, então você está devendo algo. Você não está agindo conforme aquilo que Deus te salvou para agir. Então nós estamos sendo todos chamados à justa cooperação. A cada um de nós cooperar com os dons que Deus tem colocado em nós para o aperfeiçoamento do corpo. Isso levará alguns ao diaconato, isso levará alguns ao presbiterato, isso levará todos ao discipulado, isso levará todos ao pastoreio. Amém? Então é isso que somos chamados nessa noite. Pastor, essa manhã, tá vendo? Olha aí, ó, é uma vida inteira de culto à noite, né? A gente vai acostumando.